Meus queridos alunos, meus queridos professores, pai, mãe, muito obrigada por mais uma oportunidade no SPIA, que é, no caso, o SPIA nessa conversa, no psicossocial. Eu sou Débora Marreiro, sou psicóloga. Tudo bem com vocês? Deixa eu lembrar vocês. No mês de abril, nós conversamos sobre o bullying e suas consequências, as suas situações de personagens que acontecem no bullying. Vocês lembram? E eu pedi para vocês realizarem uma atividade. Nesse caso, poderia ser, com a colaboração dos professores, com a colaboração dos pais, um vídeo, foto de cartolinas, tudo isso para verificar o que a gente conseguiu entender sobre o bullying. Isso é uma situação muito bacana. E nós recebemos várias mensagens, vários vídeos, e eu gostaria muito de aproveitar esse espaço para a gente fechar o bullying com as participações dos nossos queridos alunos, ok? Então, eu quero apresentar para vocês o primeiro vídeo. Eu quero muito a participação de todos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos apresentar os vídeos dos alunos, ok? Só para a gente sinalizar. Vamos apresentar os vídeos dos alunos, tá? E no finalzinho dessa nossa apresentação, a gente vai agradecê-los. Bora lá para o primeiro vídeo do bullying. Alguém passa por ele, fique em silêncio, não aponte o dedo, o isolamento, ele tem motivo pra estar desse jeito. Isso viveu tanta agressão que levou à depressão, chorava escondido, era apenas um menino que dedicava a vida aos próprios estudos. É claro que ele já pensou em contar o problema, mas guardou para si por vergonha da família. Cada um que xingou levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ele pensou em suicídio. Para você que entende o bullying como brincadeira, é muito mais que isso, é depressão e suicídio. O assunto é muito grave, sim, parece divertido, só que machuca mais na trajetória interrompida. Para você que entende o bullying como brincadeira, é muito mais que isso, é depressão e suicídio. O assunto é muito grave, sim, parece divertido. É necessário a conscientização, ao bullying diga não. É claro que ele já pensou em contar as opiniões, guardou para si por vergonha da família. Cada um que xingou levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ele pensou em suicídio. Para você que entende o bullying como brincadeira, é muito mais que isso, é depressão e suicídio. O assunto é muito grave, sim, parece divertido, só que machuca mais uma trajetória interrompida. Para você que entende o bullying como brincadeira, é muito mais que isso, é depressão e suicídio. O assunto é muito grave, sim, parece divertido. É necessário a conscientização, ao bullying diga não. É necessário a conscientização. Diga não, diga não, diga
Bom dia a todos. Eu sou a aluna Luana Calderaro, da Escola Tibúrcio Alves Mangeiro, e irei declamar o poema Como Identificar os Alvos de Bullying na Escola. Uma menina a gozar e a outra a chorar. A menina fica triste e ninguém vai ajudar. Esse dia está-se a estragar. Temos que parar. Não nos podemos chatear. Se não vais ajudar, ao menos pare de gozar. O bullying é o ato que agride a pessoa, com palavras e gestos. A pessoa que vem sofrendo esses atos sofre muito por dentro. Talvez por ser um aluno mais estudioso, mais quieto ou talvez o mais bonito. E isso, querendo ou não, chama muito a atenção. Nas escolas, é só o que vemos, o bullying se espalhando, gerando violência e se alastrando. Como pode o ser humano chegar a esse horrível ponto? Vamos nos alertar e também vamos mudar. Não vamos prometer, apenas vamos cumprir, pois o futuro da humanidade depende de você e de mim. Obrigado. Bom dia, meu nome é Vitória Alves Ferreira, estou no 7º ano e estudo na Escola Estadual Tibúrcio Alves Mangeiro. Eu vou falar um pouco sobre o bullying. O bullying é uma palavra em inglês que significa valentão ou brigão. É uma forma de agressão ou assédio intencional e repetitivo direcionado a pessoas vulneráveis. Se bem acontece entre as pessoas mais jovens, os adultos também podem sofrer esse tipo de agressão, principalmente no ambiente de trabalho. Então, o bullying é uma brincadeira na qual apenas uma das partes se diverte enquanto a outra sofre. Geralmente, são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham e traumatizam as pessoas. Muito obrigada pela participação e tenha um bom dia. E aí, vocês gostaram? Pois é, mas ainda não acabou, ainda temos outras 2 apresentações, ok? Gostaria muito de agradecer aos alunos, eles são de muito longe, mas assim que finalizar, eu digo para aonde foi esses alunos, qual a escola que eles estão representando. Vamos lá ao próximo vídeo. Bom dia, professores e colegas. Meu nome é Josiane, eu estudo na Escola Tibúrcio Alves Mangeiro e sou aluna da turma da 3ª série do ensino médio. O tema que eu irei comentar está relacionado ao bullying. Então, hoje o bullying é um assunto bastante recorrente, principalmente no ambiente escolar, que tem impactos tanto no bem-estar do aluno quanto em seu processo de aprendizagem. Mas para lidar com essa situação e melhorar a convivência entre os alunos na escola, é preciso que os profissionais de educação, bem como professores, psicólogos, gestores e principalmente os pais, devem estar atentos a essa realidade. Não dá para se acostumar com o bullying, não dá para dizer que isso é normal, porque não é normal. Hoje as escolas, elas apresentam várias maneiras de combater e prevenir o bullying na escola, que é através de projetos, palestras, que vem deixando claro que não devemos praticá-lo. Então vamos abraçar essa campanha e dizer não ao bullying, não pratique-o. Porque palavras não são pedras, mas se forem jogadas com força, machucam. Obrigada, foi isso que eu pude falar um pouco sobre o bullying. Olá, sou a aluna Sabrina da 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Tibúrcio Alves Mangeiro e vim falar um pouco sobre a amabilidade. A amabilidade pode ser definida como um comportamento gentil e afetuoso com outras pessoas. Cultivar a virtude da amabilidade não torna as pessoas apenas moralmente melhores, também as torna mais saudáveis.
Assim, o efeito multiplicador da amabilidade se converte num valor essencial à sociedade, pois impulsiona a coexistência, a tolerância e a cortesia. Um exemplo de amabilidade que podemos praticar todos os dias é sorrir e tratar bem todas as pessoas que nos rodeiam. Muito obrigada! E aí, vocês gostaram? Pois é, esses são alguns exemplos que podemos agradecer a apresentação desses queridos alunos. Eu vou contar agora para vocês, antes de chamar os vídeos, que eles estão representando a Escola Estadual Tibúrcio Alves Mogeiro. Vocês sabem onde é que fica? Ela fica no Castanho Careiro. Oh, desculpa, gente, é Castanho da Várzea. E fica na comunidade Paroá. É no Castanho da Várzea. Peço perdão a vocês, tá bom? Deixa eu falar mais um pouquinho. Essa foi mais uma apresentação dos meninos com relação ao bullying, tá bom? Que trabalhamos muito carinho com vocês no mês de abril. Agora, para fechar esse quadro todinho de bullying, vamos chamar o vídeo do Guilherme e da Ana Beatriz, ok? Aí, quando finalizar o vídeo dos meninos, eu gostaria muito que vocês recebessem com muito carinho, muita atenção, os nossos colegas, a Renata e a Francilane, que são também participantes da equipe psicossocial, ok? E elas vão apresentar para vocês o próximo assunto que vai ser conversado com vocês nesse mês de maio, ok? Obrigada. Fiquem com o vídeo do Guilherme e da Ana Beatriz. Bom dia. Estudo na Escola Estadual Tibúrcio Alves Mogeiro. Meu nome é Guilherme Lira. Estou representando o 8º ano com a seguinte poesia. Bullying. Para você que acha que bullying é brincadeira, preste atenção e largue de besteira. Ele atinge geralmente adolescente e é provocado por quem não é consciente. Na internet, bullying também é praticado, e cyberbullying ele é chamado. São atitudes indefinidas sem razão, que podem levar a pessoa à depressão. Acontece porque a pessoa tem algum tipo de deficiência, uma de mais ou gorda de tendência. Bullying não devemos praticar e devemos ter cuidado na hora de brincar. Se você está sofrendo desse tipo de agressão, não fique quieto, não aceite não. E para quem tem esses atos de maldade, fique atento, isso é criminalidade. Obrigado pela atenção. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna do 5º ano e hoje eu vou ler o poema Bullying. Bullying causa violência e também muitos danos, pois o futuro da humanidade está nas mãos dos seres humanos. O bullying é perdição, o bullying não desaparece com o vento, fica no coração, não se esquece do pensamento. O bullying é inconsciente, é uma brincadeira adolescente, é só para chamar a atenção de gente que não tem consideração. As vítimas ficam a sofrer, os agressores a gozar. As vítimas ficam a perder, os agressores temos que denunciar. O bullying é internacional, a todos tem de preocupar. Faz os outros ficar mal, baixar o rendimento escolar. O bullying, isso tem de mudar. Os agressores têm de aprender, as vítimas ajudar para deixar de sofrer. Para nós podemos o mundo melhorar. A controlar o bullying, todos temos que ajudar. Obrigada. Hoje eu estou aqui com a minha companheira, eu me chamo Renata e nós vamos entrar numa temática nova no mês de maio, mas primeiro ela vai se apresentar. Olá, sou Francilane. No mês de maio nós vamos trazer um assunto diferente. Eu vi que no mês de abril vocês participaram, acompanharam, mandaram vídeos e isso foi muito legal. Nós gostamos bastante. E aí no mês de maio nós vamos trazer a campanha Faça Bonito na Escola, que vai trazer a temática do combate, da prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E também vamos falar do compromisso de toda a comunidade escolar e de toda a sociedade, de cuidar, de proteger e de lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes.
Vocês que estão aí em casa, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que vocês têm direitos, que vocês têm que ser protegidos, que vocês têm que ser cuidados, amados, para que nada de mal venha acontecer com cada um de vocês. Então, durante o mês de maio, nós vamos falar sobre essa temática. Vamos falar um pouquinho do autocuidado, vamos falar de algumas situações delicadas que a gente tem que ficar atento para também se proteger. Né? Nem sempre tem um adulto por perto que pode cuidar, então a gente pode ter algumas atitudes, alguns comportamentos que nos ajudam a nos proteger. E agora a gente vai passar um primeiro vídeo para você perceber que às vezes algum carinho, algum tipo de afeto, algum contato, ele não é positivo, né? E alguns contatos, alguns afetos são positivos e têm que ser feitos, têm que ser trocados entre os amigos, entre os familiares, né? As pessoas que você ama, que você confia, alguns contatos. Então a gente vai falar assim, vai ser o toque legal e um toque que não é legal, tá? Tem toque que é legal e que pode acontecer e que a gente pode permitir, e tem toque que não é e que a gente precisa evitar, e quando acontecer tem que denunciar, tem que gritar, tem que falar para alguém, tá certo? Então a gente vai para o primeiro vídeo do toque legal. Toque legal. Dar as mãos a um adulto conhecido para a rua atravessar? Sim! Numa festa, ao som de música legal, de mãos dadas dançar? Sim! Quando a saudade aparecer, com vontade de abraçar? Sim! Na hora do soninho, um afago na cabeça aproveitar? Sim! Então, vocês perceberam aí que existem toques que podem acontecer quando a gente está numa festa, num ambiente descontraído, que tem outras pessoas, que todo mundo está vendo, todo mundo pode participar. Não tem nada escondido, nada que está em segredo. Nós podemos tocar, nós podemos abraçar, nós podemos dançar, podemos partilhar dessa convivência. Isso são toques legais, são exemplos de toques legais que podem acontecer. Que pode algum adulto estar fazendo com você, ou um outro coleguinha da sua mesma faixa etária pode estar fazendo com você, e não tem problema nenhum. É um toque legal e a gente pode continuar convivendo, então a gente tem que ficar atento. Mas tem toques que não são legais. Eles nos fazem mal, nos sentir para baixo, sentir sujo, e aí a gente tem que evitar. A gente vai ver agora alguns exemplos do toque que não é legal. Roda o vídeo. Toque não legal. Ninguém pode te beijar ou abraçar à força sem você permitir. Não! Nem fazer você sentar no colo sem a sua vontade ouvir. Não! Encostar nas suas partes íntimas? Não! Você deve dizer não! Carinhos em segredos nunca devem acontecer. Não! E aí, vocês viram como tem o toque que não é legal? Nós precisamos ensinar a nossas crianças, né, papai, mamãe, responsáveis, aonde se pode pegar, aonde se pode tocar. Então, existem os toques que não é legal, aquele toque que a gente se sente mal, que a gente se sente culpada, que a gente fica ali triste. E aí tem que falar sim, gente. Nós precisamos falar. A criança precisa ser ensinada a falar. Por isso que ela precisa conhecer o seu corpinho, né? Mamãe, papai, vamos ensinar as crianças aonde pode pegar ou não. Esse é um toque, esse do vídeo são toques negativos. Toques que não pode, a não ser que uma criança precise ir em algum lugar, no médico, mas aí a mãe explica antes para a criança. Sempre é bom explicar tudo o que vai acontecer, para a criança saber quando ela está sendo tocada em lugares que não pode. E isso pode acontecer com qualquer um, por qualquer adulto, tá, crianças? Não pode, a não ser que seja uma coisa que a mamãe e o papai, alguém responsável já explicou. Crianças, adolescentes, turminha que está acompanhando aí em casa, você pode colocar aí no chat. Você sabe o que é um toque legal? O que é um toque não legal? Você já sabe diferenciar? Você pode até colocar algum exemplo aí. Poxa, aconteceu isso e eu achei que esse toque não foi legal. Né? Ou você pode dizer, eu tenho um exemplo de um toque que é legal, um toque que pode acontecer. Isso. Escreve aí no chat, participa junto com a gente e ajuda a construir esse programa, tá? Agora, tem outras situações também.
relacionados à questão da violência, relacionada à questão do abuso e da exploração sexual, que é um tema muito delicado, né? Então a gente ouve falar muitas coisas e a gente não sabe se é verdade ou se não é, né? Então por isso a gente vai trazer para vocês essa temática aqui, o mito e verdade, ou verdade. O que é mito e o que é verdade relacionado à violência, ao abuso e à exploração sexual. É importante a gente entender, perceber a diferença, porque senão a gente começa a repetir coisas pensando que é verdade. Então a gente precisa saber. A gente vai para o primeiro exemplo aqui, mito ou verdade. Se não houver marcas físicas, não houve abuso? O que vocês acham, pessoal que está em casa? Se não houver marcas físicas, não ficou machucado, não tá aquela mancha roxa, né? Não ficou ali dolorido, não teve abuso? Sim ou não? Mito ou verdade? O que você que está em casa acompanhando, o que você acha? Você já viu alguma situação como essa? Você conhece alguém que passou por uma situação de abuso, mas ela não tinha marca nenhuma, não tinha nenhum machucado? E o que você acha sobre isso? Escreve no chat porque a gente está curioso e quer saber, quer ver a sua participação. E a minha colega França, ela vai dizer pra gente, é mito ou é verdade? Né? Teve abuso ou não, Franci? Mito, teve abuso sim. Teve abuso sim, porque geralmente o abusador, ele é esperto, ele não deixa marcas, né? Ele vai deixar uma marca na alma, ele vai deixar uma marca que vai perdurar nessa criança, nessa adolescência. Então, ele vai tocar, ele pode pedir para a criança ou adolescente manipular, né, as suas partes íntimas. Então, não precisa ter marcas para ser um abuso, tá? A marca fica realmente na alma. Então, denuncie mesmo. Se tocar, se pedir para tocar, vamos denunciar que isso é abuso. Abuso sexual. E nem sempre todo abuso envolve dor, envolve machucado, né? Às vezes o abuso acontece com um toque, com uma imagem, com um vídeo, né? Um adulto mostrando para você algo que é inadequado para sua faixa etária, isso já é abuso. Expor você a situações delicadas, tirar uma foto sua, colocar na internet que está ali expondo, isso já é abuso. Então tem muito assunto para a gente falar aqui, que às vezes a gente não sabe, né, que é abuso e acha, isso não tem nada a ver, né? Papai e mamãe que está em casa acompanhando, que às vezes tira a foto do seu filhote, né, naquele dia de praia, naquele dia que está no clube, na piscina. Ai, que lindo meu filhote. Aí coloca aquela imagem na internet. Muito cuidado, porque aquela imagem ela pode ser capturada, ela pode ser utilizada para outros fins que você não sabe e para insights ilegais. Então a gente tem que ter muito cuidado onde vai expor a nossa imagem. Vamos para a próxima situação e saber o que é mito e o que é verdade. Na telinha. Vamos lá. Somente meninas são abusadas sexualmente? O que vocês acham, vocês que estão em casa? Vocês acham que somente as meninas passam por uma situação de violência, uma situação de abuso? E os meninos, hein? Será que naquele momento que vai sozinho no banheiro? Será que no momento que sai para fazer uma comprinha para o pai e para a mãe ali na esquina? Será que de repente acontece uma situação delicada? E será que esses meninos falam ou não falam? E a gente então vai falar um pouquinho sobre isso aí. É mito ou é verdade? Acontece ou não acontece, Francilane? Isso é mito. Sabemos que em cada 4 crianças que são vítimas de abuso sexual, uma é menino. Então, é mito. A criança, homem, menina, menino, o abuso sexual pode acontecer. É por isso que sempre precisamos estar com muito cuidado, porque isso é mito. E sabe, Francilane, os meninos, eles acabam guardando isso por mais tempo, né? Fazendo esse segredo e às vezes levando consequências muito negativas para o resto da vida, né? Então é importante que os meninos, eles também percebam que eles podem falar, que eles podem pedir ajuda, que eles podem procurar alguém que eles se sintam confiantes em dizer, olha, aconteceu isso comigo e eu não me senti bem. E eu preciso de ajuda, eu não quero mais que isso se repita. Porque a gente tem que quebrar esse tabu de pensar que a violência só acontece com as meninas.
e às vezes ela também acontece com os meninos. Então vamos ficar em casa, papai e mamãe que está em casa, já conversou com seu filho, com seu menino, já explicou para ele os cuidados que ele deve ter ao ir ao banheiro, ficar sozinho com outras pessoas estranhas, quando ele está na rua, né? O mesmo cuidado que a gente tem que ter com as meninas, a gente também tem que ter com os meninos, precisa orientar. Meninos, não tenham vergonha. Quando você denuncia, não é um ato vergonhoso, é um ato de coragem, tá? Então, vamos denunciar. E mais, né, nas escolas, a gente sabe que tem professores que estão acompanhando os professores, as professoras ficarem atentos, né, ao que acontece no corredor, na sala de aula, nos banheiros. A gente precisa ter sempre uma atenção redobrada com as crianças e adolescentes. Esse é o nosso compromisso. Aí, temos participação, ai que legal. Olha, eu vibro, hein? Quando vocês participam, a gente se anima mais ainda. Vamos lá? Podemos ver o que tem aí na tela? Aika Olika Branda, olha, ela está dizendo aqui que já sofreu abuso, né? Eu já sofri abuso, mas ele é menor também. E eu tinha 5 anos na época que aconteceu, né? Então, olha aí, agora ela está acompanhando. Sim. E ela conseguiu perceber, né? É como a gente estava dizendo, às vezes acontece uma situação e a gente não sabe, não percebe. Por quê? Porque a gente não tinha informação, porque não foi orientada, porque pela sua idade de 5 anos você ainda não tinha essa maturidade para compreender isso. E você que está acompanhando agora, o que eu tenho para dizer para você? Não se sinta culpada, não se sinta suja, não se sinta envergonhada. Não foi culpa sua nada do que aconteceu. E se daqui para frente você sentir que você precisa de ajuda, que você tem que falar sobre isso, que você precisa entender essa situação e continuar a vida, você pode procurar ajuda. Procure um adulto da sua confiança, procure um profissional, né? A gente sabe que tem os serviços de saúde, nos serviços de saúde, no CAIC, né, todos os serviços de saúde também tem psicóloga, também tem online. Nesse período de pandemia, teve muitos psicólogos online atendendo crianças. Sim. E essa sua colocação me deu uma ideia, viu? A gente vai se organizar para trazer para vocês aqui os contatos onde vocês podem buscar ajuda, apoio psicológico, tá legal? Isso aqui vai ficar para o próximo programa. E a gente tem mais participação, vibrando aqui, gente, porque olha, vocês estão demais hoje. Vamos lá, próxima participação. É a Kiara. Quer ler pra gente, Francilane? Ela tá fazendo uma pergunta, né? Provoca problemas mentais na criança ou adolescente? Assim, tudo que não é tratado, né? Tudo que não foi colocado para fora, tudo que não foi feita uma avaliação, a gente pode dizer que pode causar ou não causar, né? Por isso que é importante falar, por isso que é importante denunciar, porque a partir do momento que você fala, o tratamento já começa. O abuso sexual em crianças e adolescentes, ele pode deixar, sim, graves problemas, sim. Graves problemas nesse adulto, né? Ele pode carregar, por isso que é importante tratar isso aí, tá? Não vai ser em todos os casos, claro, mas sempre ele pode deixar, sim, várias situações, tá? E quem pode dizer algo sobre isso é um profissional. Sim. Então, se você que é criança, você vai no pediatra, você pode falar sobre isso, vá com a sua mãe, fale com o pediatra, que ele vai lhe encaminhar para o serviço de psicologia, né? E é ele que vai dizer até onde que você foi afetado e o que você precisa fazer. Nada de procurar informação na internet, né? Isso. Que aí todo mundo quer ir lá na net, tique, com os dedinhos vão rapidinho, aí diz, meu Deus, eu tô adoecido disso. Aí você já arranja uma outra situação que você nem tem. Então, vamos procurar profissionais habilitados para te ouvir e para te explicar o que pode acontecer. E a gente tem mais participação. Oba, hoje tá muito legal. Vamos lá. Participação na tela. Rayane está dizendo aqui, olha, sofri abuso de um vizinho. Isso foi ano passado. Olha, tá situações bem delicadas. Rayane, que eu tenho a dizer para você. Não sei se tem algum adulto te acompanhando nesse momento, vendo aí a sua participação. Foi bom você falar, é importante a gente falar. Falar liberta. Sim. Já é o primeiro passo que você está dando, que você está mostrando que tem força para pedir ajuda. Então agora, eu digo para você que você procure alguém que você confie. Eu sei que às vezes a gente confia no vizinho, né? E aí o vizinho vai e faz uma coisa que não devia. Então procura alguém, olha ao teu redor, tua família, um professor, alguém que você acredita que pode te ajudar e fala sobre isso,
tá? Porque eu tenho certeza que também outros adultos, pais, mães, professores estão acompanhando e vão saber qual é o caminho que tem que seguir daqui para frente, tá bom, Rayane? Um beijo para você aí de casa. Eu já sofri abuso de um vizinho, isso foi no ano passado, é o mesmo, né? Então a gente sugere que você converse com um adulto. Eu já sofri bullying com uma professora e alunos. Gente, é um assunto também delicado, né? Tudo que causa sofrimento é um assunto delicado. Então a gente sempre fala, converse com alguém de sua confiança sobre isso, né? Porque realmente a gente precisa falar, né? Isso aí já começa a cura. Quando a gente está falando, a gente já está tendo coragem, né? Então vocês são corajosos. Olha, o programa de hoje está muito interessante porque está tendo a participação, vocês estão tendo coragem de trazer aquilo que às vezes fica escondido embaixo do tapete, que fica doendo, que fica ferindo e que a gente não consegue resolver. E a gente só consegue resolver quando a gente fala e pede ajuda. Sim. E a gente tem mais uma participação, vamos lá, na tela. O Ana Kelly, olha que nome interessante, hein? O Ana Kelly. Ela está dizendo aqui, né? Eu sofri abuso, ele tem 14 e eu tenho 12. Ninguém acredita em mim. Isso, infelizmente, é muito comum, né? Às vezes a criança até fala, mas os adultos assim não dão muito atenção. Gente, vamos ouvir mais as crianças, vamos ouvir mais os adolescentes. Acreditem, porque a partir do momento que ela não encontra uma pessoa de confiança, isso já prejudica mais. Então, por favor, vamos... a Kelly, né? O Ana Kelly. Vamos acreditar na Ana Kelly, vamos deixar ela falar. Papai, mamãe, responsável que está aí com ela, é o que a gente pede, tá? Para poder ela já começar a entender que ela precisa de alguém que ela possa confiar, tá? Então, é o que a gente deixa para essa criança. Apesar da Ana Kelly colocar que ela tem 14 anos, né? Acho que foi isso que eu vi aí. Todo ato que não é consentido, que não foi feito por vontade própria, né? E ainda mais, você sendo menor de 14 anos, já é considerado um abuso, tá? Às vezes, a questão é que alguns adultos pensam assim, é aquela menina que foi pra frente, aquela menina que deu confiança, né? Mas não é bem por aí. As crianças e os adolescentes passam por uma fase de desenvolvimento biológico, psicológico, social e tudo mais, né? E aí estão cheios de hormônios e eles querem gastar essa energia e é ali onde eles estão descobrindo a sua sexualidade, né? E aí não pode uma outra pessoa vir lá e roubar aquela inocência, aquele momento de desenvolvimento, de maturidade ali daquela criança e daquele adolescente, né? Então, o que acontece é que na cabeça dos adultos ainda existe uma cultura de que pode fazer isso, que é normal, e isso não é normal. Não é normal. Chega desse assunto da gente estar dizendo que pode ficar abusando das crianças e adolescentes. Ele está dizendo, eu sofri abuso aos 8 anos, aos 9 anos e bullying, mas já falei para os meus pais. E isso mesmo, fale para os seus pais, fale para pessoas que você confia, né? Porque a partir do momento que a gente fala é um ato de coragem e tem que falar mesmo. Parabéns. Vamos continuar lá? Muito bem, a gente está gostando de ver a participação. Vamos para essa participação e depois a gente volta aqui para a nossa telinha, tá? Essa próxima participação diz assim, Giovana, ela está dizendo, eu sofri abuso de um homem no supermercado. Olha aí, ainda há pouco eu estava falando sobre isso, né? Da orientação que os pais precisam dar aos filhos. Sim. Às vezes deixa o filho, meu filho já pode ir sozinho ali, né, comprar uma coisinha no mercadinho, meu filho vai sozinho e está expondo ao perigo. Vamos lá, gente, vamos ter cuidado. Aconteceu isso com ela, pode ter acontecido outras coisas, né? Infelizmente, acontece casos de sequestro, tráfico de crianças, de adolescentes, então é muito perigoso, né? Ficar sozinho andando por aí. Mas eu quero dizer para você, Giovana, não foi culpa sua. Todo mundo que está acompanhando em casa, quando a gente vê que acontece uma situação dessa, não é culpa sua. Porque muitas vezes, Renata, o abusador é aquele cara gente boa, né? Que todo mundo na vizinhança gosta, aquele cara que ninguém suspeita. Então fica difícil, né? A gente até entende quando uma criança tem medo de falar, porque
é um cara que todo mundo gosta, é um cara gente boa e ele faz tudo escondido ali, mas para a comunidade ele é o cara legal. Então imagina, o abusador ele é assim, ele não é aquele cara feião que tá ali, todo mundo sabe que ele é abusador, não. Ele é uma pessoa que se diz, aquele cara gente boa, né? Ó, essa criança foi abusada no supermercado. Então um cara que tá lá, uma pessoa que tá lá que ninguém vai suspeitar. Então é por isso que tem que ter cuidado, não vamos deixar nossas crianças andar sozinhos. Legal. Essas temáticas que estão sendo trazidas são bem delicadas, né? Precisam ser cuidadas. Então, como eu já falei para vocês, na próxima sexta-feira nós vamos trazer algumas orientações de onde você buscar ajuda, onde que você pode encontrar ajuda também, tá? A gente vai seguir com mais um mito ou verdade. Olha lá essa pergunta, hein? Só homens abusam de crianças? E as mulheres, será que elas abusam também? Ou as mulheres não abusam de crianças e adolescentes? O que vocês acham? Você que está em casa, qual é a sua opinião? É mito ou verdade? Só são os homens que cometem abuso? E aí, Francilane, traz para nós essa resposta. Não, as mulheres também abusam, tá? Então, quando a gente fala assim que o abusador é alguém que você, geralmente você não suspeita, é isso aí que a gente quer dizer. Homens, mulheres abusam de crianças, tá? De crianças, de adolescente. Não existe, só é mais o homem, só é mais a mulher, tá? Então, infelizmente, homens e mulheres abusam de crianças e adolescentes. Inclusive as estatísticas apontam que há um menor registro de mulheres que abusam, né? Mas isso pode acontecer porque é um número menor de mulheres que abusam ou é um número menor de denúncias. Né? É mais comum a gente falar assim, foi um homem que abusou, né? E é meio difícil a gente dizer, foi uma mulher que abusou, por uma questão cultural, dizer, nossa, mas uma mulher abusou, né? Então, assim, uma questão cultural, mas acontece sim, infelizmente. Nosso próximo mito ou verdade, o abusador, ele é um estranho? Quem é esse abusador? É uma pessoa de fora de casa, uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu? Quem é o abusador? O abusador é um estranho ou ele pode ser um conhecido também? Diz para nós aí, França. Infelizmente, os dados assim são chocantes. Porque a maioria dos casos de abuso sexual em crianças e adolescentes estão na família. Estão dentro, né, daquele local que as crianças eram para confiar. Né? Estão dentro com pessoas que as crianças e adolescentes eram para confiar. Infelizmente, tá? Isso são dados, infelizmente é assim que acontece. Então é por isso que a gente tem que ficar muito de olho, com muito cuidado, porque os maiores índices são dentro da família. Mas assim, não é porque a gente está trazendo esse dado que a partir de agora você não vai mais dormir, não vai mais relaxar, né? Com aquele medo, será que a qualquer momento pode acontecer? Tudo pode acontecer, a gente só tem que ficar atento aos sinais. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Que sinais que eu tenho que ficar atento? Como é que eu posso fazer também para me proteger? Né? Onde que eu posso pedir ajuda? A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas, infelizmente, é um dado, é uma estatística, as pessoas que deveriam proteger, né? Os pais, as mães, os tios, né? Uma avó... pessoas próximas que deveriam proteger, infelizmente, acabam levando essa consequência negativa para a vida da criança e do adolescente. E mais uma vez eu repito para você, se você passou por uma situação como essa, não se sinta culpado, que o mundo acabou, que não tem mais jeito. Eu sei, eu imagino que é difícil, que é delicado, mas a gente tem que buscar uma outra forma de ajuda, de sair dessa situação, né? De entender e conseguir ir para frente. A gente ainda tem mais mito ou verdade, vamos ver aqui, na nossa telinha. A criança, olha isso aqui, que interessante, a criança não vai mais se lembrar do abuso e ela vai crescer sadia. Aquela frase que a gente ouvia muito do vovô, da vovó, quando crescer passa. Quando crescer passa, quando crescer esquece. Vocês já ouviram essa frase aí? Já ouviu aí de alguém da sua casa? Diz aí no chat pra gente se você ouviu ou uma frase parecida, né? Quando crescer passa. Passa o quê? Passa o que aconteceu, passa a dor, passa o sofrimento. Será que passa mesmo? Então a França vai dizer pra gente se passa ou se não passa.
Bem, infelizmente, são feridas que a gente fala que feridas que ficam na alma. Então, na maioria dos casos, gente, não vai passar, a não ser que seja falado, a não ser que seja feita uma avaliação, que seja tratada. Por quê? Porque você vai carregar isso. Então, a gente encontra muitas adolescentes que fazem automutilação, e aí quando a gente vai conversar com essas adolescentes, elas têm uma história, infelizmente, de abuso, né? E essas histórias, elas são, assim, muito chocantes, porque geralmente é um parente, é uma pessoa que ela confiava. Então é por isso que é importante tratar isso, tratar essa alma, né? Porque todos nós temos uma criança dentro de nós, uma criança que já foi inocente, uma criança que já foi livre, e a gente pode resgatar sim isso aí, desde que isso seja colocado para fora. Então, por isso que é muito importante falar sobre esse assunto, porque a partir do momento que eu falo, eu vejo que eu não tive culpa. A partir do momento que eu falo, os medos, eles são mais resolvidos, né? Então a gente começa a resolver uma situação que a nossa alma está ferida. Então, na maioria dos casos, Renata, infelizmente, se isso não for tratado, a gente vai carregar problemas psicológicos e infelizmente já teve adolescentes, até adultos, que cometeram suicídio porque vinham com uma história de abuso. Tá? Então, é muito importante tratar isso bem no início, ou então que nunca aconteça realmente, que a criança ou adolescente, ele se proteja, né? Ele se proteja do abusador. É isso mesmo, França. A nossa campanha hoje, ela vem falar sobre isso, né? Por que a gente está falando desse assunto que é tão delicado, né? Tem gente que não quer falar, não quer ouvir, mas é porque é necessário dar visibilidade, dar voz, dar vez para aquelas pessoas que passaram por uma situação como essa. A gente também tem que sensibilizar, mobilizar toda a sociedade, todo mundo que está ao nosso redor, para que isso não aconteça mais, né? Que sonho seria se um dia a gente pudesse dizer, esgotou, 0%, não teve mais nenhum caso, né? A gente gostaria muito que isso acontecesse. Mas a gente precisa lutar muito para isso. E você que está em casa, você que está acompanhando, aí você também pode fazer a sua parte. Se você é criança, se você é adolescente, aprender a detectar sinais de perigo, se proteger, saber onde buscar ajuda. Papai, mamãe, professor que está aí acompanhando, saiba que você tem responsabilidade, hein? É sua obrigação proteger os direitos da criança e do adolescente e não permitir que passe por nenhum tipo de abuso, de violência, de negligência, nada disso. É o seu compromisso. Não venha jogar para o outro não, porque é seu que está em casa, é nosso que está aqui também. Perfeito. E a gente tem mais mito ou verdade. Se a criança, se o adolescente se retrata, né, pede desculpa, diz que não foi, que não aconteceu, né? Em relação ao abuso, é porque o fato não aconteceu, ela foi lá, falou, denunciou e depois disse, não foi bem assim não, eu que deixei, eu que quis. Será que aí o fato não aconteceu? Será que não teve abuso? O que você acha, Franci? Não, na verdade, assim, a criança nunca vai ter culpa, né? Se aconteceu, a criança nunca vai ter culpa, né? Até pela questão do desenvolvimento dela, né? Que a gente já falou aqui, e ela nunca vai ter culpa. Pode acontecer dela falar que realmente não aconteceu, ou então que ela que deixou, porque muitas vezes ela está sendo ameaçada, muitas vezes ela está com medo, eu vou destruir, né? Tem pessoas, adultos que falam, você vai destruir essa família. Gente, numa família que já existe abuso sexual, essa família já está destruída, né? Então, não adianta colocar para debaixo do tapete, porque uma hora as coisas vão piorar. Mas claro que todos os casos têm que ser bem investigados sim, né? Ainda mais se a criança for muito pequenininha, lógico. Mas geralmente a criança muda o comportamento, né? Você, papai, mamãe, responsável que conhece a sua criança, se ela está mudando o comportamento, vamos perceber isso, vamos ficar mais atento. Tem uma fala que diz assim, as crianças não mentem, né? Elas não inventam não, elas podem até aumentar um pouquinho mais, mas se a criança falou, vai investigar que é verdade, tem um fundo de verdade ali. Então a gente tem que ir atrás, tem que acreditar nas crianças, tem que dar voz para as crianças, hein? A criança ou adolescente, né? Ela cooperou com o ofensor, né, com o abusador,
ela ajudou, ela permitiu, né? Porque às vezes, quando acontece uma prisão, aí o abusador diz assim, foi culpa dela, porque ela estava vestida dessa forma, porque ela falou tal coisa, porque ele ou ela estava dançando, estava se mostrando, né? E aí começa a colocar rótulos na criança e no adolescente, culpando, né? Mas e aí, será que a criança ou adolescente, ela realmente, ela ajuda, ela contribui para que aconteça esse abuso com ela? Diz lá pra gente, Franci. Bem, o adulto, o abusador, ele bem sabe, né, que não. Ele sabe que ele é o abusador e ele vai fazer de tudo para abusar daquela criança. Agora, se ela tá com um short pequeno, se isso, se aquilo, gente, isso tudo é desculpa. A culpa sempre será do abusador. A culpa sempre será do maior, o maior de idade, entendeu? Isso, existe a lei é bem clara. Então, crianças, adolescentes, não se sintam culpados. E a gente ouve muito, Renata, isso. A gente ouve muito. Mas ela que quis, ela que fez, o abusador é maior. Então, o abusador sabe o que ele está fazendo. E outra coisa, ele não vai fazer só uma vez, tá? Quem é abusador, ele vai dar um tempo, né? Mas ele vai continuar, tá? Então, nunca será culpa da criança e do adolescente. Isso mesmo, o adulto sempre tem a obrigação de proteger. E quando acontece uma situação dessas, e a gente tem que denunciar, porque quando você denuncia, primeiro, você se liberta daquela situação. Você começa o seu processo de cura, de buscar ajuda, de sair daquilo ali. Segundo, você está ajudando a proteger outras possíveis vítimas. Como a França acabou de dizer, pode acontecer novamente. Então, se você não denunciar, aquele abusador vai dizer, não aconteceu nada, tá tudo bem, então vou continuar fazendo e vai ficar tudo ótimo. Então, a gente precisa dar visibilidade mesmo para isso. Os danos causados, olha, mais um mito ou verdade. Os danos causados pela violência sofrida pela criança ou adolescente são irrecuperáveis? Quer dizer, uma vez que ela passou por uma situação de violência, de abuso, não tem mais jeito, nunca mais se resolve? Será? E é importante a gente falar disso aqui, porque às vezes, né, alguém já passou e pensa, puxa, eu vou ficar assim pro resto da vida, nada dá certo, e aí começa a desenvolver outras situações. Será, França, que a gente pode fazer alguma coisa? Será que a gente pode recuperar essa situação? Sim, essa é a boa notícia, né? Eu já até falei que todos nós temos uma criança dentro da gente, uma criança inocente, uma criança livre, uma criança que um dia confiou nas pessoas. E isso sim, a partir do momento que eu falo, a partir do momento que eu tenho coragem de denunciar e a partir do momento que eu começo ali um tratamento, eu faço uma avaliação, com certeza, gente, a minha vida vai mudar. Eu vou ressignificar esses acontecimentos. E muitas vezes eu começo a ser uma pessoa que eu vou ajudar muito a minha comunidade, na minha escola, aonde eu estiver, passando as informações de algo que eu já passei também. Então, claro, para tudo sim existe solução. A questão é que não pode ficar guardado, porque aí a gente vai adoecendo e aí a gente vai, né, pode chegar a uma depressão e pode causar danos, aí sim, irreparáveis. Mas podemos sim, tá? Por isso que é importante cortar, como a gente diz, o nó pela raiz. Exatamente. Agora, fazendo só aqui um parêntese nisso que a Francilane está trazendo para nós. A gente tem que falar? Tem. Mas a gente também não pode sair falando para todo mundo. Você não vai chegar e contar para todos os colegas da sua escola, para todo mundo, para a vizinhança inteira, porque tem gente que não sabe acolher essa sua fala. Perfeito. Infelizmente, que vai lhe julgar, que vai dizer coisas que vão te deixar para baixo, que você não vai gostar, você não vai se sentir bem. A gente tem que falar para quem pode nos ajudar. É isso que a gente tem que ficar atento. Eu vou procurar alguém que possa me ajudar e para essa pessoa você vai falar. E existem sim profissionais, tanto na rede de saúde, né, começando lá pelos pediatras, e a gente tem os psicólogos, tem outros serviços de atendimento também, serviços em grupo, em terapia em grupo, que você também pode participar e falar com outras crianças e adolescentes que passaram por isso, né, para que você possa entender o que foi que aconteceu, que você não é culpado, que não foi um erro seu e que aí você pode sair dessa situação. É importante procurar ajuda, sim, falar sim, mas com quem pode te ajudar, tá certo? Vamos conversar um pouquinho mais aí. A gente até já falou sobre isso, né? Já. Mas aí no chat você pode continuar conversando com a gente. Somente meninas são abusadas sexualmente? Será? Somente as meninas? O que você acha, França? A gente, né, já até falou que não, né? Não somente meninos. Meninos
bastante, né? Mas assim, em cada 4, um menino é abusado sexualmente. Então é menina e menino, é criança e adolescente, menina, menino, tá? Não, isso aí não é uma questão, vai ser só a menina, menino. Não, é menino e menina. Precisamos ter cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Tá certo. Vamos lá para o próximo mito ou verdade. A gente, na verdade, é que está lembrando, você está revisando, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e aí a gente está trazendo para você que ficou acompanhando, ficou interagindo, né, perdeu alguma fala nossa, sim. E aí quer lembrar, a gente está trazendo para vocês aqui. Só os homens abusam das crianças e adolescentes, Franci? Não. Tanto homens como mulheres, né? É porque, na verdade, muitas vezes a vergonha, até de uma criança, um menino ser abusado por uma mulher, né? Uma adulta, ele fica ali envergonhado. Se eu falar, vão dizer que eu não gosto de mulher. Isso nada tem a ver, isso é abuso. Então, mulheres e homens, existe mulheres e homens abusadores. E a gente ainda tem uma cultura aqui no nosso país, né? Não sei por aí, mas eu vou falar aqui do nosso, que é normal, né? E os meninos estão pegando uma menina mais velha, e isso tá super normal. E às vezes ele está sendo abusado, né? E aí ele vai dizer isso para os seus amigos, para os seus coleguinhas? Não, por quê? Porque a maioria dos meninos, infelizmente, é educado, né? Para passar essa imagem de que são os conquistadores, né? Não pode sofrer, não pode chorar, não sofre nada. E aí, na verdade, está passando por uma situação de violência, de abuso. E nem sempre são mulheres que abusam dos meninos, né, mais jovens. Às vezes tem homens abusando, né? A gente tem que ter muito cuidado. Algumas situações, sabe, Franci? O cabeleireiro, né? Não estou falando mal do cabeleireiro, mas às vezes, né, vai cortar, aí recebe ali uma cantada, né? Assim, uma situação que fica meio delicada. Então, fique atento aos sinais. Quando você está recebendo uma situação ali que você não está se sentindo bem, que aquilo não te agrada, fica atento, que aí você pode estar exposto a um perigo. Próximo mito ou verdade: o abusador, ele é um estranho? Sim ou não? Geralmente, não. Né? Temos estudos assim, e até por experiência, que 80% dos casos, olha gente como é alarmante, 80% dos casos, a família conhece o abusador, a criança conhece o abusador, o adolescente conhece o abusador, né, a pessoa que abusa. Então não, o abusador ele está perto, ele é aquela pessoa que ele é boa praça, ele se dá bem com toda a vizinhança, entendeu? Então não vão atrás disso não. O abusador ele está mais perto do que a gente imagina. É verdade, são poucos os casos, né? Sim. É bem menor a questão da estatística de pessoas estranhas, né? Você tem menos chance de ser abusado por uma pessoa estranha do que de ser abusado por uma pessoa conhecida. Então a gente tem que ficar muito atento com as pessoas que estão transitando na nossa casa, na nossa vizinhança, né? Aí vai um recadinho para o papai e para a mamãe que está acompanhando. Fique atento com essas situações. Mas, um mito ou verdade, a criança ela não vai se lembrar do abuso e ela vai crescer normalmente? Pois é, isso é bem interessante no sentido de que, às vezes a criança é bem pequenininha, realmente, né, ela não tem, aquela memória assim, ela não está conseguindo falar, né, o que aconteceu, mas infelizmente, né, existem muitos casos que essa criança, em algum momento, em alguma etapa da sua vida, ela vai colocar para fora alguma coisa ruim que ela sente, ela vai, muitas vezes ela pode ir para as drogas, automutilação, e aí quando a gente vai investigar, quando a gente vai conversar com essa criança, quando chega até o consultório, e aí a gente consegue, junto com ela, né, descobrir o abuso, né, que aí você vai, dentro do consultório isso é comum, e aí ela vai entender que realmente ela foi abusada, e a partir daquele momento começa um tratamento, começa uma cura. Então, ela pode ser muito pequenininha, mas como eu disse, as sequelas, infelizmente, na maioria dos casos, elas vão acompanhar essa criança, esse adolescente, até a vida adulta. Se a criança pede desculpa, se ela diz que não aconteceu, foi um engano, né? Se a criança fala isso, então não aconteceu o abuso? Ou aconteceu e aí tem alguma situação estranha, Franci? Não, tem alguma situação estranha, né? Porque muitas vezes ela fica com medo, né, do abusador, o abusador ameaçou toda a família, ameaçou ela, e agora você vai ficar sem comer, e agora eu vou matar todo mundo. Porque tem uns que falam assim para as crianças, né? Eu vou te machucar, então fica calado. Mas claro, isso tudo tem que ser também bem investigado.
Por quê? Porque existe também situações, né, que alguém diz, ah, fulano, fala que aquela pessoa abusou. Então, tudo tem que ser assim muito bem avaliado, mas sempre ouvir a criança, tá? Se a criança está falando alguma coisa, se a criança está com algum comportamento diferente, vamos ficar de olho nessa criança, nesse adolescente. A Raíssa, ela diz assim, a maioria do abusador é parente e até amigo da família. Olha aí, ela já sabe. Isso mesmo, Raíssa. Infelizmente, é essa a estatística que nós temos. A maioria, sim. E aí a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes acontece da gente ter uma festa em casa, um almoço, um jantar, convida os amigos, convida a vizinhança, né? E vai chegando gente estranha dentro da nossa casa, que a gente sempre vê, dá um oi aqui e ali, mas que a gente não convive, a gente não conhece, não sabe do que as pessoas são capazes. Né? Então a gente que é criança, que é adolescente, tem que ficar, opa, vou acender aqui a minha lanterninha e vou ficar atento, qualquer situação diferente, cola na mamãe, cola no papai, procura um lugar seguro, né? Não fique sozinho, não dê oportunidade para acontecer uma situação de abuso, de violência, né? Procure também se proteger. Os danos causados pela violência que a criança ou adolescente sofreu, eles são irrecuperáveis? Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, Franci? Tem sim, tem sim. E esse programa é justamente para isso, né? Para dizer para a criança que ela precisa falar. E se ela não tiver nesse momento, né? Ela está lembrando alguma coisa que aconteceu com ela e nesse momento ela não tem ninguém para falar, ela está sozinha na casa dela. Escreve, né? Pega seu caderninho lá e escreve tudo que você está sentindo, coloca esses sentimentos para fora, se quiser chorar, chora, entendeu? O importante é começar a falar sobre isso. E tem jeito sim, tá? Nada ficou sem jeito, nós temos jeito, agora a denúncia tem que chegar, né? E essa criança tem que ter coragem. Isso é um ato de coragem, gente, tá? Isso não é para ter vergonha, não é para ter culpa, não é... Vamos agora tratar esses medos, né? Esses monstros que a gente carrega na nossa vida, tá? Então isso é um ato de coragem. Eu quero ver essa interação da Thaís Souza. Ela diz assim, eu já sofri uma tentativa de abuso. Eu posso denunciar essa pessoa? Sim, porque essa tentativa, ela já é um abuso. Como eu falei para vocês, nem sempre o abuso, ele envolve o toque, ele envolve um machucado, envolve uma dor, uma marca, nem sempre. Às vezes, falar coisas obscenas, coisas inadequadas, te mostrar uma imagem, te mostrar um vídeo, pegar uma foto sua e usar de forma inadequada, mandar recadinhos que não são adequados para você lá no seu WhatsApp, na sua rede social, tudo isso já é abuso. Né? Então, se houve essa tentativa que você diz, provavelmente isso, né, claro que sendo investigado pela justiça, pela polícia, eles vão encontrar ali, sim, detalhes que vão configurar um abuso. Então, você pode procurar ajuda e, se você já sofreu, né, se você passou por essa situação, você já tem que buscar outras formas para se proteger, para evitar que isso vire um abuso, né? Procura ajuda e aí fica atento às nossas dicas que a gente está passando para vocês hoje aqui. Vamos lá, agora a gente tem um vídeo? A gente tem um vídeo aqui hoje? Sim. Então a gente tem um vídeo, tá? Uma historinha, nós temos aqui uma história para vocês. Olha, preste atenção nessa história que eu vou contar para vocês, porque muita gente vai perceber nessa história detalhes que você vai dizer assim, puxa, eu acho que eu passei por uma situação parecida com isso, tá? Então eu vou usar animaizinhos, vou usar alguns nomes aqui, mas você fica atento aí, tá? A história diz assim, não me toca seu boboca, viu? Não me toca seu boboca. Tem coisa que a gente tem que dizer, não me toque, não gosto, esse toque não é legal, eu não quero. É a história de uma coelhinha, a Ritoca. A Ritoca é uma coelhinha, né? E aí a Ritoca, ela tinha muitos amigos, convivia lá com seus coleguinhas da vizinhança, brincava, né? Tinha festinha de aniversário, a gente põe música, dança, né? Quando a gente podia, né? Que agora a gente não tá podendo muito. Mas essa história da Ritoca, ela fazia tudo isso, tinha muitos amiguinhos. De repente, chega nessa vizinhança, se muda pra lá, né? Um novo personagem, um vizinho,
que aí ele se mostra muito solitário, que ele é bonzinho, mas ele é muito engraçado, né? Aquele cara legal, todo mundo gosta de estar perto. E aí ele convidava as crianças para ir na casa dele, dava bombom, brinquedo, ligava o videogame, né? E as crianças vão gostando, porque a gente vai gostando de ir num lugar que a gente se sente bem, que a gente se sente acolhido. É normal isso, não se sinta culpado por isso. A gente quer estar num lugar que a gente se sinta bem. E aí esse vizinho bonzinho, né, começou a ter esse comportamento lá com as crianças, convidando as crianças. E aí a Ritoca foi, ela e os amiguinhos foram indo lá na casa do vizinho, tiravam uma tarde para ficar brincando. Às vezes o vizinho dizia assim, olha, não fala para a mamãe nem para o papai que você tá aqui não, viu? Não conta para ninguém não, esse é o nosso segredo, não pode contar. Vem para cá brincar comigo. E às vezes a Ritoca e os amiguinhos iam lá para casa desse vizinho. Vamos lá? E aí, o que acontece, né? A Ritoca começa a perceber algumas situações esquisitas, umas situações estranhas, né? Mas são os primeiros sinais. Ela percebe que alguma coisa não tá legal. O nome desse vizinho é Pipoca, hein? Grava aí, a gente sabe, a Ritoca, né? É a coelhinha. E o vizinho, que era bonzinho, é o Pipoca. Deram esse apelido pra ele, né? Porque quem não gosta de pipoca? Você que tá na sua casa, gosta de pipoca? Eu adoro pipoca, né? Então imagina, pipoca é uma coisa que a gente gosta muito. E deram esse apelido pra ele. Então o seu Pipoca convidava a turminha pra ir lá pra casa dele. Parecia normal, um sujeito assim inofensivo, tranquilo. Mas um belo dia, né, o Pipoca encontra uma oportunidade de ficar sozinho com a Ritoca. Acha uma oportunidade ali na casa dele, ali pela vizinhança, de ficar sozinho com a Ritoca. E aí começa a acontecer coisas estranhas, que a Ritoca não se sente bem. Ele começa a elogiar, olha como você é bonitinha, olha como você é jeitosa. Aí começa a pegar no cabelo da Ritoca, começa a pegar no ombro da Ritoca. Né? A gente falou sobre toque legal e toque que não é legal, né? E aí a Ritoca disse, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse toque, não pode ser assim, né? Só quem me toca assim é o papai e a mamãe em casa fazendo um carinho, mas esse homem, ele é diferente, ele é estranho. E aí a Ritoca começa a ficar, né, a sentir o corpo dando alguns sinais para a Ritoca, a gente vai falar daqui a pouco desses sinais. E aí o que a Pipoca faz? A Ritoca sai correndo, grita para todo mundo, não me toca, seu boboca, não me toque, esse toque não é legal. E aí ela fala para todo mundo, grita para todo mundo, fala para os coleguinhas que estão lá próximo, e aí eles se assustam e sai todo mundo correndo de perto do Pipoca, né? Aí a vizinhança vem, né, para saber o que está acontecendo, e aí resolvem a situação, levam para a delegacia, fazem denúncia, e aí resolve, né, esse momento que aconteceu. E aí eu fico pensando aqui, né? Pode acontecer coisas estranhas, pode ter a força física, ele pode querer segurar, né? O Pipoca pode querer segurar, ele pode também dizer assim, ó, coisas lá no ouvidinho dela, olha, eu tô pegando aqui, mas esse é um toque legal, é um segredo, viu? Não conta pra sua mãe não, tá tudo bem, é normal o adulto fazer um carinho assim. E aí a Ritoca podia, né, ter acreditado e deixado, e isso poderia ter ido para outras consequências bem mais delicadas. Então a gente tem que ficar atento ao nosso corpo, coisas estranhas, carinhos, toques estranhos que a gente não pode permitir acontecer. E se acontecer, a gente tem que botar a boca no trombone. Tem que procurar alguém, procure um adulto, fale lá para ele o que está acontecendo, grite para a vizinhança, fale para os seus coleguinhas o que está acontecendo para eles também não correrem risco, tá? Onde foi que aconteceu essa história da Ritoca? Foi na escola, foi na praia, foi no clube, foi na vizinhança, foi na casa dela. Onde foi que aconteceu essa história? Onde é que aconteceu essa situação? Coloca aí no chat se você prestou atenção, hein? Vamos lá. Escreve pra gente, já tá todo mundo participando. Sim. Todo mundo aí dizendo onde foi que aconteceu. A gente acabou de falar sobre isso, que às vezes as crianças e adolescentes pensam, ah, não, só acontece longe de casa, né? Só acontece lá. Será? Temos uma participação. Vamos lá, quem foi que respondeu? Melissa, muito legal sua participação. A Melissa está dizendo que aconteceu na casa do Pipoca. Na casa do Pipoca. Quem que era o Pipoca, hein, gente? Quem que era esse Pipoca, hein? Que esse pessoal... Na casa do Pipoca. Coloca aí no chat, quem é o Pipoca? Vamos lá, eu quero ver se vocês vão responder, hein? Isso. Vamos lá, o tempo tá correndo,
Escreve aí quem é o Pipoca. Eu quero saber, o Pipoca é o pai? O Pipoca é a mãe? O Pipoca é o vizinho? O Pipoca é um avô? O Pipoca é um professor? Quem é o Pipoca? Olha aqui, a Sofia está dizendo pra gente que aconteceu na vizinhança. A casa do Pipoca era na vizinhança, viu? Só não é longe de casa. Às vezes o perigo tá bem pertinho da gente, né? A gente tem que ficar atento. Muito bem. E então o Pipoca era quem? O Pipoca era o vizinho. Muito bem, Ana Clara, gostei de ver. Tá atenta aí, hein? O Pipoca era o vizinho, um vizinho mal intencionado, disfarçado. Vocês perceberam que ele era disfarçado de bonzinho? Que eu disse pra vocês que ele dava bombom, né? Brinquedo, chamava pra jogar videogame, né? E aí a gente vai indo. Olha só, a Riane, né? Que a Riane tá dizendo, eu achei que o Pipoca era uma pessoa doce, viu? Viu só como eu contei pra vocês? E a Franci também falou, né, Fran? Que às vezes é aquela pessoa legal, aquele cara bacana. Boa vizinhança, que todo mundo gosta, né? Não, gente boa, que sai dando pipoca, que sai dando bombom, né? Que sai dando chocolate na Páscoa. Sabe a história tá dizendo isso aí. Eu lembrei agora, Franci, quando a gente era criança, vê se é do teu tempo aí, viu? Tá. Acompanha aí, garotada de casa. Quando a gente era criança, a mãe dizia assim, não aceita bombom de estranho, não é verdade, Franci? Verdade. Não aceita bombom. Ouvi muito isso. Né? E isso já era uma forma do papai e da mamãe nos ajudar, né, a nos proteger. Será que o seu papai e sua mamãe aí de casa fala pra você, olha, não fica aceitando bombom, coisas estranhas aí na rua não. Será que ele fala, sim ou não? Né? Papai e mamãe tem que fazer a sua parte, hein? Vamos ficar atento. Vamos lá, olha, mais uma participação, vamos lá, eu tô ficando animada. Interação aqui, participação na tela, quero ver quem que tá falando. Natália Vito. A coisa é não aceitar nada de ninguém. Olha aí, França, ela tá esperta, hein? Ela tá atenta. Tá atenta aí. É isso mesmo. A dica é essa, você não ficar aceitando nada de gente que é estranha e às vezes gente que é próxima, você tem que pensar, peraí, por que essa pessoa está fazendo isso por mim? Por que ela está me dando tal coisa? A gente tem que se permitir duvidar, perguntar. E aí isso vale para um bombom, isso vale para uma pipoca, isso vale para ir brincar de videogame em casa estranha ou que não seja estranha, isso vale para você pegar uma carona, né? Às vezes você está voltando da escola, aquele carro, Bibi, vem aqui que eu vou te dar uma carona. E nessa carona você está correndo um risco, você está se colocando em perigo. Corra, fuja, faça igual Ritoca, não me toque, seu boboca, aí você cai fora. Vamos lá. E quando é que acontece essa história? Quando foi que aconteceu? Em que momento aconteceu essa história? Você que está em casa acompanhando, quando você acha que isso aconteceu? Foi em que momento que essas crianças foram para lá? Qual foi o contexto dessa história aí? Como foi que a Ritoca foi parar no lugar sozinho com o Pipoca? Como é que isso aconteceu? Né? Tá participando você de casa? Quando acontece? Essa história acontece quando eles vão brincar lá na casa do Pipoca. Eles aceitam o convite. Veja bem, o Pipoca não foi a primeira vez, não. Antes de acontecer o abuso, o Pipoca convidou várias vezes. Primeiro ele foi bonzinho lá na rua, né? Cumprimentou todo mundo, se apresentou, sendo doce, sendo amigável. Aí depois ele convidou, ele deu uma vez um picolé, deu uma vez um bombom. Ele vai ganhando a confiança, né? Ganhando a confiança. Ele vai ganhando a confiança da criança, do adolescente. E aí chegou ao ponto que ele convidou uma vez. Na primeira vez que ele convida, ele não faz não. Porque ele precisa que você se sinta confiante de ir lá para casa dele. Quando aí já está demais, as crianças já estão indo para lá, aí é que o Pipoca ataca. Olha aqui, vamos ver uma participação. Vamos ver quem que está contribuindo conosco hoje. Quero saber quem é você. Olha aí, provavelmente quando os pais dela foram trabalhar. É um risco, né? Pessoal que está em casa, nossos alunos, isso é um risco. Quando papai ou mamãe vai trabalhar e às vezes, né, a criança precisa ficar só em casa, o adolescente precisa ficar só em casa, e aí aquele vizinho que já está esperto, já está olhando ali, porque pessoal, vamos abrir um parênteses. Pessoal, para dar conta da vida da gente, né? Nossos vizinhos, mas também que seria de nós se não fossem os vizinhos, né? Às vezes os vizinhos tiram a gente de cada situação, né, Franci? Sim. Então a gente tem que ficar atento. Tem vizinho que é bacana, tem vizinho que é legal, que está aí para nos ajudar, e tem vizinho que tá com outras intenções. Então, quando a gente fica sozinho em casa, tem que ficar atento, não abre a porta para gente estranha, não deixa o vizinho entrar lá. O que o vizinho vai fazer na sua casa? Né? Pensa nisso, o que o vizinho vai fazer lá na sua casa?
Então, não abra a porta. Não, quando a mamãe chegar, quando o papai voltar, aí você fala com ele, vizinho, tá legal assim? É assim que a gente sai de certas situações, viu? Sim. Muito bem. Quem é que participa da história? Quem são os personagens dessa história? Vamos ver se vocês gravaram o nome, hein? Vamos ver se vocês gravaram o nome. Eu quero ver o nome dos personagens. Escreva aí. Escreva aí que a gente está esperando. Os nomes são bem parecidos, né? Eu trouxe nomes assim bem parecidos. Nomes fictícios, né? Você vê que são nomes que não são reais. Não sei se existe alguma Ritoca ou Pipoca por aí. São nomes fictícios. Olha, falei, entreguei, pronto. Então, a Ritoca, que é a coelhinha, né, que faz o personagem da criança ou do adolescente que está correndo risco, e o Pipoca, que pode ser o abusador, né? E a gente tem outros personagens que são os coleguinhas da Ritoca, que estão por ali, que a gente não sabe quem são esses personagens. Vamos lá? Vamos continuar interagindo aqui, mais uma participação na tela. Gente, esse programa está tão legal que eu acho que a gente não vai encerrar ele hoje não, Fran. Olha, o programa está muito bacana. Mas a gente vai ter mais, no mês de maio a gente vai estar todinho aqui com vocês. Olha aí, Ritoca, Laiane, você prestou atenção, parabéns, Laiane. A Ritoca e o Pipoca. Vocês prestaram atenção, vocês, na hora que eu falei, vocês disseram, opa, e agora? Ritoca e Pipoca, Ritoca e Pipoca. Olha lá, hein, galerinha, tô acompanhando vocês aí de casa. Gostei de ver. É a Harika, né? É, agora veio a Harika. A Harika, ela pegou o nome dos dois. Ela pegou o nome do Pipoca e o nome da Ritoca. Né? Muito bem. Olha aí a Fabielle. Fabielle está dizendo para nós também, Pipoca e Ritoca. Vocês estão atentos, turminha aí de casa. Estou gostando de ver. Muito bom. Ótima participação. Já falamos, né, quem participa da história. O que mais podemos conversar? Olha aqui o Isaac. Temos um menino, né? Pipoca e Paripoca? Paripoca. Gente, Isaac, será? Pipoca? Mas eu gostei, viu? Que nome diferente que você pensou aí. Criatividade, ótimo, muito bem. Paripoca. Demais. Vamos continuar. Mais perguntas. Os personagens principais, né? A gente acabou de conversar sobre eles, a Ritoca e o Pipoca, né? Agora, isso aqui é importante. O que acontece com a personagem principal? Né? A personagem principal. Quem que é a personagem principal da história? Para você que está em casa, quem é a personagem mais importante? Eu sei que vocês às vezes acompanham novela, né? Novela tem aquilo de ser protagonista. Quem foi a protagonista dessa história? A pessoa mais importante dessa história? Na sua opinião, quem foi a pessoa mais importante? Escreve aí no chat, vamos lá. Bem rapidinho, eu quero ver esses dedinhos aí, teclando. Quem foi a personagem mais principal, mais importante da história? E o que foi que aconteceu com essa personagem? O tempo está contando, olha aqui, eu estou acompanhando vocês, digitando. O que aconteceu com o personagem principal? Será que a gente já tem participação? A Ritoca é a personagem principal. Principal é a Ritoca. A Sofia falou que era a Ritoca. Legal, Sofia. Sabe que eu estou com vontade de saber, você que está aí de casa, além de escrever a sua resposta, você pode dizer o nome da sua escola, para a gente saber de onde que você está falando. Né? Ou se você está falando de um município, coloca teu município. Né? Se você não é aqui de Manaus, aí você vai e coloca seu município, para a gente saber de onde está vindo participação. Vamos lá, uma resposta aqui, uma participação na tela. Pode falar. O Carlos está dizendo que a Ritoca foi abusada. Olha, Carlos, você foi certeiro, né? Você resumiu bem. É isso que aconteceu. A Ritoca, infelizmente, nesse caso aqui, a Ritoca, né, sofreu aí um abuso. Como a gente acabou de explicar, né, que alguém tinha colocado uma pergunta, às vezes uma tentativa, ela já configura um abuso, né? Mas aí a gente vai saber o que foi que aconteceu com a Ritoca, o que foi que ela fez. O que foi que a Ritoca fez quando ela percebeu que estava numa situação estranha? Escreve aí no chat pra gente qual foi a reação da Ritoca. Ela ficou calada? Ela ficou com medo? Ela se escondeu? O que foi que a Ritoca fez quando ela percebeu que estava sendo abusada? Escreve aí no chat pra gente saber quem que está interagindo. Coloca o teu município. Se você não é de Manaus, coloca teu município pra gente saber. Mandar aí um abraço, um carinho muito grande para todos os municípios do interior aí que estão nos acompanhando. Os alunos, os pais, os professores, já está chegando participação na tela. Participação. Vamos lá. A Natália, ela fala, Ritoca foi praticamente abusada. Escola Vila Lobos. A escola da Natália.
É. Natália da escola Vila Lobos. Vila Lobos, Isso. será que fica aqui em Manaus, Sim, Natália? eu conheço uma escola aqui. A França está dizendo que ela conhece uma escola Vila Lobos aqui de Manaus. E aí a Ritoca foi praticamente abusada, realmente, Natália, né? Uma situação ali, porque foi começando aos poucos, parecia que não era nada, né? Como vocês perceberam, era um toque, era um elogio, era um afeto ali, um carinho, mas que não era legal, hein? Mais uma participação, vamos lá. Na tela. A Maria Luísa, ela disse, ela correu e falou, não me toca seu boboca. Olha, ela foi corajosa. Maria Luísa, você prestou muita atenção, eu adorei, porque você ficou atenta na história, né? E você pegou isso aí, não me toca seu boboca, né? Tá certo, ele não tem o direito, crianças e adolescentes, ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo sem a nossa autorização, sem a gente perceber que aquilo ali é um afeto positivo. Se você não está se sentindo bem, se você não gostou daquele carinho, você tem todo o direito de dizer, não me toca, não gostei, não quero, não aceito, e ponto. E você tem o direito de ser respeitado, você tem que ser ouvido. Não pode ficar obrigando a criança e adolescente a ficar sendo tocada assim, não. Olha aqui, a Ruth está dizendo assim, qual a diferença entre assédio e abuso? Olha aí, gente, quando aconteceu o abuso, aliás, o abuso ele configura vários tipos de violência. Então, o assédio ele está dentro do abuso. O assédio é isso que a Ritoca acabou de passar, né? Isso de dar um elogio, isso de fazer um toque ali que não foi um toque, não causou dor, não deixou um machucado na Ritoca, né? Mas aquilo ali já foi um assédio. Às vezes, uma cantada que você não gosta, né? Uma palavrinha assim que você não gosta, que te chama, aquilo ali já pode ser, já é um assédio. Se é assédio, com certeza será abuso. O abuso, então, ele tem várias classificações, né? Aí, na próxima aula, na próxima sexta, a gente vai falar bem sobre isso. A gente vai falar sobre abuso, sobre assédio, sobre violência. Esses conceitos todos, a gente vai trazer para vocês bem direitinho na próxima aula, tá? Fica com a gente, acompanha que na outra sexta-feira a gente vai trazer sim. Se você estivesse na mesma situação que a Ritoca, você que está em casa, você que acompanhou com atenção, o que é que você faria? Pensa bem, um vizinho aí próximo da tua rua, no teu bairro, fizesse uma coisa dessa, o que é que você faria? Agora eu fiquei curiosa, hein? Porque a gente deu várias dicas, a gente falou aqui de proteção, né, de autocuidado, de denunciar, falar para os pais. O que é que você que está em casa, você faria? Às vezes, estar numa situação como essa é difícil, é delicado, né? Nem sempre a gente tem coragem suficiente, envolve muitas emoções muitas ali, emoções, né, Franci? muitas emoções. Muitas emoções e muitas vezes você tem medo, né, de ter uma reação. É por isso que falar, é por isso que entender que você não é culpado quando alguém está te assediando ou que está tentando te abusar, você tem que, primeira coisa que você tem que entender, que você não é culpado. Porque a partir do momento que você sabe que você não é culpado, fica mais fácil ter essa coragem, né, de falar, de empurrar, de gritar, de avisar alguém. Então, você não tem culpa, entendeu? Você não tem culpa. Então, por isso que precisa falar, precisa denunciar, porque realmente envolve medo, envolve muitas emoções e ainda mais quando é um parente. Né? Você vai ficar, como que eu vou falar isso para minha mãe que foi, né, fulano? Fale, porque é a sua vida que está em jogo, né? Então fale sim, tá? Fale porque no final de tudo vai ser positivo. Por isso que é interessante falar, por isso que é interessante denunciar. Às vezes a gente fala para alguém dentro da nossa casa, né, que mora com a gente, não acredita. Mas aí essa história vai andando, vai circulando, chega lá numa avó, chega numa tia que fica indignada e diz assim, eu não vou permitir que isso continue acontecendo. E ela vai lá e te ajuda. Isso. Então, às vezes, aquela pessoa que você contou não acredita, mas alguém vai ficar sabendo e vai dizer, eu vou ajudar a tirar essa criança, esse adolescente dessa situação. Então, vale a pena falar. Olha, que lindo aqui é a Taicilane está dizendo, eu ia sair correndo e ia falar para minha mãe. Olha, isso mesmo. E sabe o que vale a pena também? Essa relação, né? Mãe e filho, né? Tá chegando agora o Dia das Mães, né? Domingo. Isso. E é importante as mães terem um laço forte, um laço de confiança com seu filho. Porque quando acontecer alguma situação estranha,
difícil, o seu filho vai ter coragem de lhe procurar e dizer, olha, mãe, aconteceu isso, mas se você não tem uma relação legal com o seu filho não vai ter coragem de te procurar e te contar. Então, recadinho para a mamãe que está acompanhando, eu sei que tem muita mamãe que está mexendo a panela e está de olho na televisão, está de olho no celular, né? Então, mamãe, fortalece a tua relação com o teu filho, abraça, beija, ouve. Tá grande, mas põe ele para dormir, conta uma história, ouve o que o teu filho tem para te dizer, que aí tem muita coisa importante para a relação de vocês. Mais participação na tela. A Hilary, gostei desse nome, Hilary. Eu sairia correndo e gritando, vale a pena. Para salvar a nossa vida, para a gente ficar bem, vale qualquer coisa. Então, se você pode correr e sair, vai, faz, mas foge de uma situação como essa. Porque a Franci trouxe bem para a gente aqui que quando acontece a situação do abuso, aí vem as consequências, né, Franci? Sim. E é mais difícil a gente cuidar, né, do que a gente proteger. Isso então, aí. Participação na tela, vamos lá. Aqui o Derek, né? Aqui o Derek está dizendo assim, é só denunciar e pronto. Sabe o que eu gosto dos meninos? Eles são bem práticos, né? É só denunciar e pronto. Então é isso aí, Derek. Né? É isso aí. É Muito só bem. denunciar e pronto. Tem que denunciar. Vamos lá. Tem mais interação ou não? E aí a gente vai passar algumas dicas para vocês. A gente falou aqui muito, né? Falamos sobre o toque legal, o toque não legal, mitos ou verdades em relação a esse tema da violência, do abuso. E aqui no final a gente vai trazer algumas dicas, a gente já falou no decorrer aqui do programa, mas a gente vai frisar para você que está em casa, não esquecer. E aí a gente tem o nosso compromisso, viu? Na próxima aula, na próxima sexta-feira, a gente vai trazer algumas questões que vocês colocaram aí para a gente continuar falando. Franci, passa essa dica aqui para o pessoal que está em casa. Fique atento. Preste atenção aos sinais de desconforto no seu corpo. Né? Alguém tocar assim você de uma forma que você já percebeu, que você já sabe que não é legal, que não é correto. O que pode ser um sinal, Franci? Um suor? Uma mão tremendo? Muitas vezes você fica assim mesmo. Às vezes você fica até paralisado. Entendeu? A pessoa toca assim de uma forma assim, né, agressiva, ou então de uma forma assim que vai, né, te acariciando, que você fica, meu Deus, por que eu fiquei parado? Porque você ficou com medo. Então isso é um sinal. Né? Algo que te deu medo, isso é um sinal. E é bom sempre pensar, né? Falar sobre isso. Por isso que é importante falar, entendeu? É um sinal, sim. Você ficar paralisado, você suar, né, frio. Tem criança que vomita, né? Ela fica tão nervosa que ela começa a chorar e vomita. Então ela está passando por alguma situação. É por isso que os sinais, eles são importantes, tá? As coisas não são de uma hora para outra. Elas vêm dando sinais. E às vezes até no corpo mesmo, porque quando chega a automutilação é que o negócio já está bem instalado. Ah, todo mundo que faz isso é porque foi abusado? Claro que não, gente. A gente está falando aqui de sinais, né, que podem acontecer. Nunca entre em lugares que não conhece. Né? Isso serve para tudo. Né? Às vezes você vai, bora ali, criança, adolescente, gosta muito dessas coisas, né? Ai, vamos ali, eu não fui ali naquele lado, uma aventura, alguém te convida. Gente, cuidado, né? Se a gente não conhece lá, a gente não sabe as pessoas que vão estar lá. Ah, mas eu já ouvi falar que é só gente legal. Ouviu falar? Não, a gente precisa saber onde a gente está pisando. A minha mãe sempre falava isso também. Olha, menino, cuidado, ali, não vão para ali. Né? Tinha um negócio lá no final da minha rua que era o canto. Não vai lá pro canto. Então eu cresci com isso, não vai lá pro canto. Depois que a gente vai crescendo, sabe, porque tinha carro, tinha isso, tinha pessoas desconhecidas. Então vamos ouvir mais, né, os adultos, aquelas pessoas que realmente nos amam e que nos querem bem, né? Vamos ouvir. Não deixe que alguém toque em seu corpo. Uma pessoa que não é para tocar. Um exemplo, uma questão diferente é quando você, por exemplo, vai ao médico, a sua mãe já explicou para você o que vai acontecer lá, está precisando examinar, né, alguma parte do corpo, e aí sim, aí você já está sabendo o que vai acontecer. Agora, se não tem nada a ver com isso, a pessoa chega tocando, eu só estou fazendo um carinho, isso é um ato de amor, né? Nos pontos que a gente já sabe que não é para tocar. Não, gente, isso sim, isso já está, a pessoa já está assim sofrendo mesmo um abuso. A gente tem que falar correto. Para a lei não tem essa não, né? Para a lei é bem clara quanto a isso, né? Crianças e adolescentes precisam estarem sobre a proteção. E essa proteção é, né, da família, mas essa proteção é de toda a comunidade, né? Aqui a gente está falando da comunidade escolar, mas de toda a sociedade,
todos nós temos a obrigação de proteger, né, de proteger nossas crianças e os adolescentes. Todos nós. Ah, mas eu não quero me meter, né? A gente já ouviu muito. Ah, mas o quê? É uma criança que está ali. Ela não vai poder se defender. Né? Então a gente tem que, né, diz que 100, porque quando você disca lá o 100, ninguém vai ficar sabendo quem foi, já que a pessoa não quer se mostrar. Agora, quando deixa de denunciar, gente, aí já é crime também. Né? Então a gente tem que entender, é uma responsabilidade proteger nossas crianças e nossos adolescentes. É isso aí. O tema de hoje foi diferente, ele foi delicado, mas ele também foi forte. É importante a gente trazer isso, né? Se acontecer algum fato que te deixou triste, que te deixou com medo, com vergonha, você não ficou se sentindo bem, tenha coragem e conte para uma pessoa, para um adulto da sua confiança, né? E a gente já falou bem sobre esse adulto de confiança. Preste atenção, que às vezes a gente vai e fala para uma pessoa que não tem condições de ajudar, né? Que vai te julgar, que vai te atrapalhar. Então olha ao teu redor, pensa quem são as pessoas que você realmente pode contar no momento que você precisar, tá certo? E aí então nós temos a gente está encerrando o conteúdo de hoje, avisando para vocês que tem atividade no caderno digital, hein, galerinha? Fica atento, tem atividade no caderno digital, Ensino Fundamental 1 e 2, tem material para o ensino médio e EJA, para você ler, se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, e já fazendo spoiler do que está vindo aí no caderno digital. Se você gostou do tema, se você está pensando sobre isso, escreve, faz uma poesia, faz uma ilustração, faz uma paródia, faz um cartaz, faz qualquer coisa. Gente, vamos colocar para fora, vamos falar. E aí você pode mandar para a gente, para o nosso e-mail, tá? psicossocial@seduc.net. Participa conosco, ajuda a fazer essa campanha ficar muito mais bonita. A gente quer dar voz para você que está em casa, aluno, estudante, pai, mãe, professor. Quer participar conosco? Grava o seu vídeo curtinho, tá? 1 minuto e meio, 2 minutos. Se identifiquem, nome da sua escola, seu nome, sua série, pra gente saber quem é você. Se você for menor de 18 anos, a gente vai precisar de uma autorização, tá bom? Todo mundo, na verdade, precisa dar uma autorização. Aí a gente entra em contato e pede de vocês essa autorização. Então tá aí o nosso e-mail, psicossocial@seduc.net, para você falar um pouquinho mais com a gente. Nós queremos agradecer que no primeiro momento, né, com a psicóloga Débora, e vieram muitos vídeos, né, sobre a temática bullying, e aqui estamos estendendo o agradecimento pela turma do Paroá, lá da Escola Tibúrcio, com a nossa querida gestora Silvia. Muito obrigada aos alunos, tá? Parabéns, assim, isso realmente é isso, essa participação que é importante. Vocês viram o vídeo, a paródia, então um abraço forte e assim, muito obrigado a toda a turma do Paroá, do Careiro da Várzea, da Escola Tibúrcio, com a nossa gestora Silvia e os alunos que participaram. E eu tenho certeza que tem muita gente lá assistindo em todo o Careiro, nas nossas escolas, né? São 6 escolas aí, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo, assim como em outros municípios. E assim como vocês participaram no mês de abril, a gente está aguardando vocês toda sexta-feira aqui. Mande o seu vídeo, manda a sua mensagem, participa junto com a gente, constrói junto essa campanha. Faça bonito na escola. E até a próxima, pessoal! Até a próxima!